Christopher Reeve veio ao mundo na cidade de Nova York, em 25 de setembro do ano de 1952. Ainda menino, com apenas 9 anos de idade, descobriu sua paixão pela atuação ao ser escalado para participar de uma opereta em sua escola. A chama da arte o acompanharia desde então. Mais tarde, prosseguiu seus estudos na Universidade de Cornell, onde se dedicou às artes cênicas, aprofundando-se ainda mais ao ingressar no renomado Conservatório Juilliard, também em Nova York. Foi ali que formou uma sólida amizade com Robin Williams, colega de turma e futuro astro do humor e do drama. Dotado de um talento natural, uma postura gentil e uma presença marcante, acentuada por sua impressionante altura de 1,93 m, Reeve rapidamente chamou a atenção da indústria. Audições surgiam com frequência e em 1976 foi convidado a integrar uma peça da Broadway, dando vida ao neto de ninguém menos que Katharine Hepburn. Na mesma época, conseguiu um papel em uma novela televisiva. Menos de 2 anos depois, sua oportunidade no cinema finalmente se concretizou. No ano de 1978, Christopher Reeve fez sua estreia nas telonas com o filme Grey Lady Down, atuando ao lado de David Carradine. Ainda naquele ano, participou dos testes para o papel principal de uma nova produção que começava a ganhar forma, Superman. Embora não acreditasse que teria grandes chances, surpreendentemente conquistou o papel. O resultado foi extraordinário. Superman tornou-se um enorme sucesso de bilheteria, arrecadando o equivalente a 300 milhões de dólares nos valores atuais, e Christopher Reeve ascendeu ao estrelato mundial aos 26 anos de idade. No ano seguinte, estreou a aguardada continuação, Superman II, cuja produção havia ocorrido quase simultaneamente à do primeiro filme. Depois disso, ele retornaria ao papel em Superman III, lançado em 1983, e também em Superman IV, que chegou aos cinemas em 1987. Ao longo de sua trajetória nas telas, sua filmografia somaria pelo menos 17 longas-metragens e aproximadamente uma dúzia de produções feitas para a televisão. Em meio a tantos compromissos profissionais, construiu também uma vida pessoal. Teve 3 filhos, fruto de 2 relacionamentos distintos. Para além da icônica capa azul e vermelha, sua carreira contou com papéis marcantes, como no drama Monsignor, de 1982, e no aclamado Vestígios do Dia, ao lado de Anthony Hopkins e Emma Thompson, obra indicada a 8 prêmios da Academia. Contudo, ao contrário de muitos atores que trilham um caminho gradual de ascensão, Christopher Reeve alcançou o sucesso de forma instantânea. E, ironicamente, sua carreira começou a declinar a partir daí. Muitos dos filmes que protagonizou nos anos seguintes não obtiveram o mesmo sucesso nas bilheteiras. Produções como As Bostonianas, O Aviador, O Repórter da Rua 42 e Que Bagunça de Espetáculo, este último lançado sob diferentes títulos em países de língua espanhola, como Que Ruína de Función, na Espanha, e Detrás del Telón, na América Latina, não conquistaram o público e renderam cifras modestas, muitas vezes não ultrapassando 1 ou 2 milhões de dólares. Ainda pior foi o desempenho do Longa Manhã Gloriosa, que somou apenas 42 mil dólares em bilheteria. Já o filme A Vila dos Amaldiçoados, dirigido por John Carpenter, conseguiu arrecadar 9 milhões, mas teve um custo de produção superior ao dobro desse valor. Além das frustrações comerciais, Christopher ainda enfrentou os dissabores de escolhas equivocadas. Recusou papéis que viriam a consagrar outros astros do cinema, entre eles o de Richard Gere em Gigolô Americano, o de Michael Douglas em Atração Fatal e o de Mel Gibson em Máquina Mortífera. Rejeições que, somadas aos sucessivos fracassos, fizeram com que, já no início da década de 90, sua presença passasse a ser mais frequente em produções televisivas de baixo orçamento. Foi nesse cenário que lhe ofereceram um papel no filme acima de qualquer suspeita. E, num dos casos mais surpreendentemente proféticos da história do cinema, Christopher Reeve interpretaria um policial que, após ser baleado em serviço, ficava paralisado e confinado a uma cadeira de rodas. Fiel à sua postura meticulosa e dedicada, preparou-se intensamente para o papel,
frequentando um centro de reabilitação para pessoas com deficiência, onde passou dias aprendendo a se locomover com uma cadeira de rodas, sem imaginar que, em breve, essa preparação teria um significado muito mais profundo e pessoal. O filme foi ao ar no dia 21 de maio de 1995, transmitido pela emissora HBO. Como se a vida decidisse espelhar a arte de forma cruel e repentina, apenas 6 dias após o lançamento da obra, em 27 de maio, Christopher Reeve sofreu o acidente que mudaria para sempre o curso de sua existência. Naquele dia, durante um passeio a cavalo, o animal em que montava disparou subitamente antes de um salto. Reeve, pego de surpresa, foi lançado de cabeça ao solo, fraturando a primeira e a segunda vértebras cervicais. A gravidade da lesão o deixou paralisado do pescoço para baixo, aprisionando-o de forma irreversível a uma cadeira de rodas. Destino que ecoava de forma inquietante o personagem que ele havia acabado de interpretar na ficção. Após o impacto e o diagnóstico, passou a depender de ventilação mecânica e de cuidados intensivos, 24 horas por dia, pelo restante de sua vida. Quando recuperou a consciência e compreendeu a extensão de sua condição, expressou o desejo de desistir, de encerrar sua jornada. Foi então que sua esposa, com serenidade e amor inabalável, respondeu-lhe que, se essa fosse realmente sua vontade, ela o apoiaria, mas que, em qualquer cenário, permaneceria ao seu lado por toda a vida. Além da força desse amor, Christopher recebeu o carinho de admiradores do mundo inteiro. Foram mais de 400 mil cartas repletas de apoio, gratidão e admiração. E quando foi convidado a comparecer à cerimônia do Oscar, no ano de 1996, foi recebido por uma ovação de pé que ecoou por todo o auditório. Esse afeto coletivo reacendeu em seu coração a vontade de seguir em frente. Apesar das limitações físicas, decidiu dedicar-se a causas maiores. Trabalhou na apresentação de legislações destinadas a ampliar a cobertura de seguros para vítimas de acidentes catastróficos. Assumiu cargos de liderança em organizações voltadas para pessoas com deficiência ou paralisia e engajou-se ativamente na defesa da pesquisa com células-tronco, buscando caminhos para o futuro da medicina regenerativa. No entanto, sua saúde frágil passou a apresentar novos desafios. Começou a sofrer de alopecia areata, provavelmente em decorrência do estresse constante, o que resultou na perda acelerada de cabelo. Em certos períodos, recorreu ao uso de perucas. Em outros, preferiu cobrir a cabeça diretamente. Em outro episódio delicado, teve uma reação alérgica grave a um medicamento e sofreu uma parada cardíaca. Felizmente, conseguiu ser reanimado a tempo. Mais tarde, contaria que, nesse instante, vivenciou uma experiência de quase morte, na qual sentiu que se afastava de seu próprio corpo. As dificuldades se acumulavam. Christopher enfrentou infecções recorrentes, desenvolveu escaras e precisou lidar com a vulnerabilidade constante. Em 9 de outubro de 2004, pediu que o levassem para assistir a uma partida de hóquei na qual um de seus filhos participava. Naquela mesma noite, após receber uma dose de antibiótico, sofreu uma reação adversa grave e teve um novo ataque cardíaco. Entrou em coma. 18 horas depois, em 10 de outubro de 2004, sua luta chegou ao fim. Havia se passado exatamente 9 anos desde o trágico acidente que o imobilizou. Sua morte foi mais uma entre outras tragédias associadas, curiosamente, ao universo de Superman. George Reeves, cujo sobrenome se assemelhava ao de Christopher, exceto por um único S, interpretou o herói na televisão e no cinema durante a década de 1950 e faleceu aos 45 anos, vítima de um disparo de arma de fogo. Já Lee Quigley, o bebê que representou o pequeno Superman no filme de 1978, teve sua vida interrompida aos 14 anos, após inalar cola em excesso. Essas perdas, somadas às de outros atores envolvidos com a franquia, contribuíram para alimentar a lenda urbana de que existe uma maldição em torno do personagem Superman, atingindo os intérpretes do Homem de Aço. Na ocasião de sua partida, Christopher Reeve contava com apenas 52 anos de idade. Um homem cuja trajetória, marcada por glória, dor e coragem, continua a inspirar gerações. E você aí, já assistiu quantas vezes aos filmes desse grande ator? Bom, aproveitando,
Quero que saiba que sua companhia faz toda a diferença e sou muito grato por isso. Continue acompanhando, pois muitas histórias emocionantes ainda estão por vir. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.